Olá, sejam todos bem-vindos aqui a esse programa que nós estamos fazendo, um programa que ajuda você a pensar melhores respostas para diversas adicções ou adições. O que são isso? São aqueles vícios, né? Sejam vícios emocionais, sejam vícios psicológicos, sejam vícios de adição química de alguma substância, como cigarro, bebida, ou tudo aquilo que nos faz ter uma crença de que nós precisamos daquilo para viver daquele jeito. E se nós não tivermos aquilo presente, é como se faltasse um pedaço, e algumas pessoas ficam transtornadas, muitas vezes, quando elas não têm aquilo que elas aprenderam a viver na dependência. Essa é a diferença, por exemplo, da pessoa que muitas vezes toma regularmente um pouco de vinho, toma uma cerveja, mas não precisa ficar bebendo para ficar bem. Não tem que ter aquela quantidade, enquanto o alcoólatra, por exemplo, é aquele que precisa ficar bebendo, tem que beber, beber faz parte da identidade dele, de quem ele é, ele e ela, né? Tem homens, mulheres, pessoas de várias idades em relação a isso. E justamente nós estamos usando aqui toda a sabedoria da programação neurolinguística com uma série de propostas e projetos para não só alinhar você para essa proposta de mudança, ajudar você a navegar de onde você está em relação a qualquer tipo de dependência, seja ela emocional, física, etc., e onde você deseja chegar, né? Que é justamente qual o resultado que você quer em relação a isso. Eu até comentei da última vez, né, que existem alguns programas, e vamos falar sobre isso outras vezes, que são um pouco mais radicais de acordo com outros pontos de vista, né? Em termos de dizer assim, corta tudo. Se você tem uma tendência de beber, então nunca mais põe uma gota de álcool na boca, nunca mais faça nada disso. Isso é uma questão de escolha, de mapa, né? Eu realmente acho que se a pessoa ela corre um risco de começar a tomar um copo ou alguma coisa assim e não conseguir mais parar, talvez ela deva considerar seriamente essa possibilidade mesmo de deixar de usar aquela substância e se acostumar a viver sem. Mas como nós vamos ver aqui, por isso esse programa existe, não adianta apenas dizer não, né? Ou então parar de uma hora para outra, que é importante que você pare o quanto antes, mas não só parar por si. Nós temos que consertar o processo. Existe toda uma parte, toda uma programação, como diz a programação neurolinguística, por trás, que faz com que a pessoa haja daquela forma, ela continue a ser daquele jeito, daquela maneira. Então não adianta só interromper o comportamento, porque muitas vezes, quando acontece, a pessoa simplesmente interrompe, só que ela não resolve aquilo que está por trás, que acaba gerando aquela questão que começou a acontecer no início. Então, a nossa proposta aqui é não só ter estratégias para mudança do comportamento, daquilo que se faz, buscar novas alternativas, mas agir também sobre esse significado, sobre isso que está por trás. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Joseph. Olá, Joseph, como estão as coisas por aí, na Suécia? Tá tudo ótimo aqui. Então, nós estávamos falando, né, que até comentamos da última vez, né, que essa questão, né, da adição das drogas, do abuso de substâncias é presente no mundo inteiro, né? Eu imagino que aí também seja, né, tão forte quanto aqui. Eu sei que você lida com muitos adolescentes, muitos jovens, onde muitas vezes existe uma correlação, né, não só de jovens, mas tem muitos jovens que acabam usando essas substâncias como um todo. Você já viu, por exemplo, o uso ou abuso dessas substâncias atrapalhar a vida das pessoas, o rendimento escolar, esportivo, no caso? Hum. Aí eu vejo isso aí quase toda semana, né? Que eles param e começam, para de estudar, para de ter conexão com a família e vai, entra numa substância dessa, só vai para baixo, né, André? É, Eu nunca vi ninguém ir para cima. é. Tem alguns raros casos em que as pessoas mudam sozinhas, mas na maioria das vezes, quando a coisa começa a piorar, é necessário realmente uma interferência profissional. E justamente a Sim. nossa proposta aqui é dar um caminho para as pessoas, né? Porque eu não sei, talvez muitas pessoas não tenham dinheiro ou possibilidade de já começar a ir para uma clínica, fazer uma reabilitação, um rehab, né, como se fala em inglês, né? Mas muitas pessoas não têm dinheiro, às vezes os programas não são tão simples assim, não tem tanta coisa assim coberta pelo Estado aqui no Brasil, né, para pessoas poderem fazer uma reabilitação. Então, eu acho que isso é tão importante, né? E a gente sempre pensa muito em coisas assim mais drásticas, como o crack, ou a cocaína, ou
ou alguma coisa assim, mas tem uma série de coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas e que muitas vezes as pessoas não se dão conta. O abuso do álcool, o fumo que a pessoa faz e Uma uma coisa muito série de outras coisas. uma coisa muito natural aqui e também no Brasil também, muitos adolescentes de 13 a 18 anos, eles tomam muito Red Bull, aí fica viciado Sim, em cafeína. Eu vejo muitos às 7 horas da manhã, no ponto de ônibus, tomando Red Bull. O cara não tomou café nem nada, tá lá morto, tá é. tomando Red Bull. Isso aí você está causando uma tempestade no seu cérebro, nos seus neurônios, né? Porque uma vez, tudo bem, um dia você tomar um pouquinho de Red Bull, em algum momento de estômago vazio, em jejum, você está acabando com a sua cabeça, com os seus neurônios, você está acabando com o seu estômago, enfim, com várias coisas ao mesmo tempo. Mas você trouxe uma coisa muito importante, não só o Red Bull, mas o café, né? É uma coisa que acaba, muitas pessoas são adictas em café, né? E aí não sabem por que estão ansiosas, estão agressivas e têm dificuldade de dormir. Existe muito abuso do café. Café é uma das drogas, né, vamos dizer assim, que não chega a ser uma droga, mas um dos alimentos que acaba tendo um efeito colateral e que a pessoa também ela fica adicta muitas vezes de ficar tomando muito café para tentar melhorar como se sente em termos de energia. E não cuida de uma série de outros fatores, uma série de outras coisas. E a nossa proposta aqui é justamente essa: é dar para você um caminho, dar para você uma possibilidade. Originalmente, esse programa, na primeira versão que ele foi feita mais especificamente para o cigarro. Ele continua muito forte. Nós ainda vamos falar especificamente mais sobre o tabagismo, os efeitos do cigarro, mas eu faço questão de generalizar para tudo quanto é forma de adição ou adicção, né? Ou seja, que são formas onde você funciona numa codependência, seja ela psicológica, emocional e ou física, sendo que muitas dessas substâncias fazem as duas coisas. Você tem a parte física, onde a substância ela torna o organismo adicto, como o cigarro, a bebida, etc. Remédios, hoje uma das adicções que as pessoas estão tendo é remédio psiquiátrico hoje, que muitas vezes o médico passou uma vez e a pessoa dá um jeito de burlar o sistema e começa a comprar remédios psiquiátricos, tem outros que não precisam nem de receita, mas que também acabam mexendo, né, com a pessoa, e elas começam a ficar adictas disso quando elas poderiam estar resolvendo essas coisas de outras formas. Então eu vou começar hoje com um workshop, né, que é um workshop bem bacana para esse momento onde as pessoas estão começando uma caminhada, né? Eu gosto de usar sempre esse processo da programação neurolinguística quando a pessoa está começando uma caminhada, quando ela está começando a pensar onde é que ela está, para onde que ela quer ir, né? O que ela deseja, né? Não necessariamente ainda fazer coisas específicas, mas já começar a abrir a mente aí para uma série de possibilidades, para uma série de coisas assim que são consideradas importantes. Ou seja, uma reflexão é importante sobre tudo isso. Nós vamos sempre que possível entremear algumas explicações, algumas coisas com aulas, depois nós vamos fazer muitas práticas, muitos workshops, porque eu quero trazer toda a ferramenta da PNL, tudo aquilo que eu conheço, que combina hipnose com PNL, para essa questão tão importante, tão necessária, tão alarmante, que ainda continua sendo um problema aí, como nós vimos em estatísticas aí detectadas, só cresce, só aumenta. Depois da pandemia aumentou mais ainda em muitos lugares o abuso de drogas, de substâncias, situações de adicções. Então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Então, André, dentro desse contexto aí também entra os relacionamentos abusivos, né? sim, Que tem pessoas que são até vivem casadas a vida toda num relacionamento abusivo e fica no princípio da familiaridade. Nós vamos comentar teoricamente também um pouquinho sobre isso, independente das práticas que nós vamos fazer, mas isso é verdade, não só relacionamentos afetivos, mas até familiares, né? Eu recentemente trabalhava com uma pessoa já de quase 40 anos de idade, que toda vez que conhece um novo relacionamento fica aterrorizada, porque como é que será que os pais vão gostar e aprovar? Né? É claro que é importante que a família como um todo fique bem e tal, mas não é nada demais, ela não está namorando nenhum tipo de drogado extremo, uma pessoa normal, mas existe aquele pânico, ou seja, isso é uma relação de codependência, precisa da aprovação dos pais para poder começar a namorar, conhecer uma pessoa com quase 40 anos de idade.
né? Então, isso é um exemplo de como muitas vezes nós funcionamos, como você disse muito bem, em relação a essas questões de relacionamento abusivas, né? E a gente precisa se dar conta do que nós queremos, né? Porque tudo em nós é feito para repetir padrões, como nós falamos muitas vezes. Mas nós podemos escolher se vamos repetir esses padrões ou não vamos. Então, vamos fazer um workshop agora, que é sempre bom para a gente, um processo de PNL bem bacana. Então, vamos lá. Eu vou convidar você, então, para ficar numa posição confortável, respirar profundamente. Isso, enquanto você vai respirando do seu jeito, da sua forma, encontre uma posição tranquila. Sempre que possível, use fones de ouvido para que você tenha um resultado melhor e relaxe profundamente. Comece trazendo memórias onde você já relaxou, onde o corpo relaxa, onde a mente relaxa. Simplesmente traga tudo isso de volta na sua estrutura inconscientemente agora. Traga isso para o seu sistema, essas lembranças relaxantes, e reviva esses momentos relaxantes de novo outra vez, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Isso, sim. E no que você vai experimentando, revivendo, passando de novo por isso outra vez, eu vou pedir que você experimente agora amplificar e aumentar, sejam os sonhos, os diálogos internos, as sensações, a qualidade das imagens relaxantes, tudo aquilo que ajuda com que você responda relaxando. Enquanto você vai amplificando, eu vou contar de 5 a 0, e é o tempo onde você vai amplificando tudo isso. Então vamos, 5 vezes 4, já são 20 vezes mais do que antes. Relaxando, isso, 3, muito bem, 2, do seu jeito, da sua maneira, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou convidar você para trabalhar com a imaginação, o que significa que você vai ver, ouvir, sentir uma série de coisas diferentes. E cada um vai por um caminho. Algumas pessoas geram mais imagens na mente, outros sonhos e diálogos internos, outros vão experimentar mais sensações, e está tudo bem. Cada um tem o seu jeito, não importa também se o seu estado de consciência vai relaxar e você tiver a sensação de adormecer ou cochilar, que muitas vezes não se trata disso, e sim de um estado hipnótico. E mesmo que seja que você durma, você continua absorvendo uma série de informações que são importantes. Então eu vou pedir nesse momento para que você imagine-se num lugar bem amplo, do jeito que você quiser. E nesse lugar bem amplo, quero que você veja um círculo bem no centro e você entra dentro deste círculo. E eu quero que você traga memórias aí dentro dos recursos que você tem, das qualidades, dos talentos que você tem, o que é bom dentro de você. Então, dentro deste círculo, eu quero que você mergulhe nessas lembranças, o que é bom em você, no que você é bom, boa, o que existe de bom dentro de você. Isso, mergulhe em tudo isso. E está escrito recursos no chão desse círculo, e você vai se conectando com esses recursos e vai vendo, ouvindo, sentindo, entrando em contato com tudo isso, percebendo, notando todas essas coisas. Isso do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Isso. E toda vez que você voltar para cá, você vai se conectar com esses recursos internos, com o poder, porque você vai experimentando esses recursos em você e vai sentindo como viver, ouvir, sentir esses recursos. Traz, por exemplo, uma sensação de bem-estar nas vísceras, na barriga. Traz no peito, no coração, sensações boas e positivas, emoções boas e saudáveis. E como na cabeça você tem um senso de estar no presente, no aqui, no agora. Isso, assim. Simplesmente conecte-se do seu jeito.
da sua maneira. Muito bem. E eu quero que à sua esquerda você imagine um círculo que representa a sua vida como você vem vivendo a sua vida. Eu quero que você entre na esquerda e mergulhe dentro do círculo que representa a vida que você vinha vivendo. O que é característico? O que é padrão? O que se repete? O que você tende a repetir, manter, repetir? O que você tende a fazer? O que você tende a repetir? Então veja, ouça, sinta, perceba, identifique. Isso. Sim. Muito bem. Isso. E nisso tudo, o que você vem repetindo que talvez seja um comportamento limitante, desafiador? Por exemplo, uma adicção, seja ela emocional, psicológica, seja ela física. Isso. O que você vinha repetindo? O quê? Onde, quando, de que forma, com quem, em qual contexto você vinha experimentando essa adicção até hoje? Até então. Qual a repercussão que isso traz para a sua vida? O que isso faz por você? O que você vem abusando? Talvez alimentação, bebida, café, cigarro. E como isso repercute-se ainda na sua vida? Por isso, veja, ouça, sinta. E volte para o centro, conecte-se com seus recursos no centro, o melhor que existe em você. Isso, conecte-se. Muito bem. Conecte-se. Isso. Muito bem. E veja, ouça, sinta os recursos, o melhor que existe em você, que já se manifestou em algum momento em você. É seu, é você. E agora eu quero que você imagine à sua direita um outro círculo. Eu vou usar uma metáfora aqui, né? A ficção científica explora os universos paralelos. Basicamente, é como se tivesse uma versão sua num outro universo, que tem uma vida mais ou menos parecida com a sua, só que essa outra versão foi por alguns outros caminhos diferentes. E, embora seja você, não é bem você, porque é um outro eu que foi por um outro caminho de vida. Então tem muita coisa parecida e tem muita coisa que é diferente. Então eu quero que você entre nesse universo paralelo. Eu quero que você imagine essa outra versão sua ao longo da vida tendo ido por uma série de caminhos que acabaram resultando em algo extremamente positivo em termos de lidar com essas questões de dependência, seja ela física, emocional, alimentar, compulsões ou adições, abusos, qualquer coisa nesse sentido. Então eu quero que você imagine que essa versão ela lança a mão de um monte de estratégias por dentro e por fora, dentro da cabeça e nos comportamentos, nas ações, nos relacionamentos, na vida, bem diferente de qualquer coisa que você já tenha feito, mas no intuito de resolver, no intuito de lidar com isso melhor, e efetivamente teve resultados já maravilhosos em relação a isso. E é muito importante que aqui você imagine tudo que te vier à mente, principalmente aquilo que for bem diferente de como você é. Principalmente tudo aquilo que for bem diferente de como você é. Isso. Assim. Isso. Muito bem. Vai imaginando.
Muito bem. Isso. Assim. Continua processando isso. Processando. Com mais diferente, melhor. É muito importante que você experimente tudo que for possível. Espera que eu preciso só consertar uma coisa, continua processando isso aí. Depois eu vou editar isso na edição. Quão mais diferente, melhor. Essa outra versão foi por outros caminhos e fez outras coisas e teve outros resultados. Eu quero que você, inclusive, permita se imaginar uma série de coisas que talvez você nunca fizesse, desde que sejam voltadas para um resultado bom, saudável, positivo, evidentemente. Mas eu quero que você se imagine ao longo de um tempo, e principalmente agora, fazendo uma série de coisas que você nunca fez. Nunca fez. Uma série de coisas que você nunca fez, nunca imaginou fazer, mas que acabaram contribuindo para resultados onde existe liberdade, existe escolha, existe tudo aquilo que é o contrário da adição na sua vida, na vida desse outro eu, nesse outro universo. E como isso impacta a vida dessa pessoa? Imagine as decisões, as ações internas, externas, os comportamentos, os relacionamentos, tudo modificado por essas novas escolhas, e como que isso trouxe resultados, gerou resultados, como que isso fez a diferença. Isso, então veja, ouça, sinta, perceba, identifique, muito bem, isso, do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, e volta para o centro, conecte-se com seus recursos, conecte-se com o que existe de melhor em você, o melhor que existe aí dentro de você, tudo pronto para que você tenha resultados melhores. Isso, tenha resultados muito melhores em você. Muito bem. E de novo, volte para o círculo da esquerda, para a vida como você vinha vivendo, volta para lá, experimente de novo, faça um reconhecimento da vida como um todo, e principalmente um reconhecimento desse comportamento limitante, que pode envolver qualquer coisa que seja limitante, por exemplo, algum tipo de dependência física, emocional, alimentar, psicológica, de substância, de alimento, de alguma coisa tóxica, o que quer que seja que você acha que vem abusando, repetindo, e se vendo compelido a usar. Muito bem. Então veja, ouça, sinta. E note em quais ambientes, em quais contextos você vinha experimentando esse comportamento, essa atitude. E quais os comportamentos, as ações mais frequentes relacionados a esse problema que você tinha. Note também, vamos ver, ouvir, sentir agora, toda essa questão que envolve de alguma forma, de alguma maneira, a questão que você faz por dentro, o foco da mente, o que você vê, ouve, sente, na hora que experimenta o problema, né? Para o problema existir, você tem que criá-lo por dentro da sua cabeça. Então você tem que botar o foco em alguma coisa, criar imagens, falar consigo, sentir coisas no seu corpo. Como é que você fazia isso até então? Isso. E note também, né, no meio de tudo isso, que talentos e recursos você usava para se manter, sei lá, um diálogo interno que levava a uma compulsão, né, uma lembrança que acabava disparando o desejo de abusar, seja do álcool, do fumo, ou da comida, seja lá do que for. Identifique bem tranquilamente todo um caminho por dentro que acabava virando comportamento por fora. E o que essa parte sua tentava fazer por você? Quando se trata de adicções, muitas vezes essa parte
tentava fazer várias coisas, não necessariamente uma coisa só, ou seja, na hora que você fumava, bebia, comia em excesso, o que essa parte tentava fazer por você? E é muito importante que cada vez que você ouça essa gravação, que você pense num contexto diferente, porque algumas pessoas fumam para relaxar, fumam para fazer sexo, fumam depois do sexo, fumam quando querem criar, fumam quando querem conversar sério, fumam quando querem descontrair e se conectar com pessoas. Então são muitas coisas diferentes ligadas a um abuso de uma mesma substância, por exemplo. Isso serviria para drogas, cigarro, álcool, comida, uma série de outras coisas, até café em excesso. Então, quais vários contextos, né, o que você tentava lá no fundo buscar de importante por trás disso? Conexão com pessoas, relaxamento, descontração, alívio do estresse. Então, tem várias coisas. É muito importante que você identifique o máximo de coisas supostamente importantes que você estava fantasiando que o cigarro, ou a bebida, ou a droga, ou o relacionamento abusivo, seja lá o que for, estivesse resolvendo para você. E geralmente as coisas mais frequentes é relaxar, concentrar, ficar consigo, pensar sobre a vida, lidar com problemas, refletir, por aí vai. E que crenças você tinha? O que você acreditava? Né? Muitas pessoas têm a crença: eu não posso parar, eu não consigo mudar. É impossível parar de fumar, é impossível que eu modifique a forma como eu me alimento, como me relaciono. Que crenças que te limitavam, ou seja, que diziam que talvez não fosse possível, ou você não se sentisse capaz, ou talvez não merecesse um resultado, que são os tipos de crenças limitantes. Isso. Muito bem. Muito bem. E como você se sentia enquanto pessoa, na sua identidade? Muitas pessoas dizem: eu sou fumante, eu sou maconheiro. Isso significa que você está trazendo para a identidade um comportamento que você aprendeu, e não precisa ser, você não precisa ser o seu comportamento. Mas como é que você se vê? Eu sou doente, eu tenho codependência. Eu sempre pergunto: onde está a codependência? Porque não é uma coisa física. E como isso se expande para além de você? Círculos de amigos, família, trabalho, convívio social. Para alguns, a questão espiritual em relação a isso. Como é que fica tudo isso que vai além de você? Isso, eu sei que é bem desafiador pensar nessas coisas, mas volta para o centro, se conecte com seus recursos no centro, de novo com o melhor que existe dentro de você, né? O que te traz sensações boas na barriga, emoções boas no peito, lucidez e presença na cabeça, para lidar com e viver o aqui e o agora. Muito bem. E vamos de novo entrar à direita agora, naquele universo paralelo onde o seu outro eu foi por outros caminhos, já vai por outros caminhos há muito tempo, já fez um monte de coisas, e nós vamos justamente identificar o quê? O que é bem diferente de você. Coisas que muito provavelmente você nunca pensou em fazer, mas que esse outro eu fez. E acabou gerando esse resultado bom de ter uma vida livre, com escolhas, né? Portanto, sem dependência, com escolhas. E note, o que muda no ambiente? Né? Ou seja, muito provavelmente os ambientes são diferentes, porque muitas pessoas vão a alguns lugares e são atreladas a alguns ambientes onde acontecem os abusos, seja de relação, de alimentação, de café, de droga, de fumo, né? Ou seja, a área de fumante do lado de fora de um bar, por exemplo, é um ambiente que num outro universo talvez você usasse. E nesse universo, quais os novos ambientes, ou como você se relaciona de outra forma com os seus ambientes, já que tudo mudou para melhor? E quais são os comportamentos e as ações mais frequentes nesse outro ambiente? De que forma, de que jeito, de que maneira? Tudo é diferente, tudo é melhor. Isso.
Veja, ouça, sinta muito bem. Note e perceba tudo que está ao seu alcance sobre isso. Muito bem. Isso, assim. Perceba também o que acontece por dentro, para onde vai o foco da mente para a mudança acontecer. O que você diz, vê, ouve, sente, faz com o seu corpo diferente do outro universo, para que os resultados aconteçam simplesmente, facilmente. Isso. Solta a imaginação. Isso. E o que é importante para esse outro eu, que leva esse outro eu para esses resultados? Deve ter uma série de coisas, agora consideradas muito mais importantes. Deve ter uma série de coisas. Uma série de coisas. O que são essas coisas agora consideradas muito importantes, que levam para esse resultado diferente do outro universo? E o que esse outro eu acredita de positivo para fazer isso? Ou seja, esse outro eu acredita que é possível o quê? O que é possível para que tudo isso aconteça? Que crença é essa? De que é possível isso? Essa pessoa, esse outro eu, se sente capaz de quê nesse outro universo? Capaz de quê? Esse outro eu tem um entendimento de que merece. Merece o quê para fazer o que faz? E como se sente enquanto pessoa no nível da identidade? Como se sente? Como é que é isso para você? Eu sou quem? Aí. Como eu me vejo, sinto o senso de ser quem é. E como isso se expande para além de você? Como isso reflete-se na família, reflete-se no trabalho, na sociedade, no convívio social, na questão espiritual, existencial, dependendo de cada um aqui, do que acredita. Isso, volta para o centro, conecte-se de novo com os seus recursos, conecte-se de novo com seus recursos, conecte-se com o melhor que existe em você. O melhor que existe em você. Isso, veja, ouça, sinta, perceba, identifique, isso, assim. Muito bem. E agora vamos fazer um novo movimento, imagine-se andando para trás. E de um ponto de vista atrás, você consegue ver essas três posições que você esteve visitando. À esquerda, o universo daquilo que você conhece vinha repetindo, incluindo o desafio e ou adicção. No centro, os recursos que você escolheu como recursos para você. E à direita, um outro universo, onde um outro eu fez outras escolhas e, portanto, obteve outros resultados. E daí, desse ponto atrás, eu quero que você note, veja, perceba, ouça, sinta. Perceba todos esses detalhes. Perceba tudo isso. Perceba cada uma dessas coisas, cada um desses detalhes. Apenas perceba, veja, ouça, sinta do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Isso sim. Muito bem, considere simplesmente tudo isso. Isso. Muito bem. O que você aprende? É você, nos três momentos. Mas nos três momentos você faz uma série de escolhas, de decisões, e vai por dentro e por fora, por caminhos diferentes. O que você aprende com isso? Aprende com isso. Isso. Muito bem. Isso. Volte para o centro. Conecte-se com seus recursos, conecte-se com o que existe de melhor em você. O melhor que existe em você. E vamos fazer mais um movimento para frente. Agora, um novo movimento.
E você deixa tudo isso para trás. A sua esquerda lá atrás tem escolhas que você fez e aprendeu e repetia, e você é livre para aproveitar parte dessas coisas ou não. À sua direita, você criou um universo paralelo, novo, cheio de escolhas e possibilidades. E fico imaginando quantos outros infinitos universos você poderia criar, com infinitas escolhas diferentes sobre essa questão. O que mais existe dentro de você além de tudo isso? O que mais? No centro você identificou alguns recursos. Quantos mais outros recursos existem dentro de você? Em suma, o que mais existe dentro de você? O que mais tem aí dentro? O que mais? O que mais existe aí? O que mais? O que mais tem aí? O que mais? Então veja, ouça, sinta, perceba, identifique isso assim. Muito bem. Isso, reflita. Volte para o centro, conecte-se com seus recursos e pense em tudo que você viu, ouviu, sentiu, aprendeu nesse caminho. Tudo, tudo. O que você aprende depois de ter estado em todos esses lugares e ter pensado todas essas coisas? O que você aprende agora? E o que você consegue imaginar que você pode fazer com isso hoje, amanhã, depois, na próxima semana, para frente? Imagine-se num futuro agora, aproveitando o fruto desse trabalho que nós fizemos aqui. O fruto desse trabalho fazendo uma grande diferença na sua vida. Muito bem. Isso. E na medida em que você vai lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar no nível consciente, é quando você, mente inconsciente, vai ganhando muito mais força, energia e disposição para implantar essas mudanças e abrir-se para novas possibilidades. Agora você pode, você é capaz e merece muitos resultados positivos para a sua vida. Quais? Ensaie o futuro agora. Não importa como você vai construindo isso. Enquanto eu vou contando de 0 a 7, você vai escolher ouvindo essa gravação. Se você vai dormir, cochilar, relaxar ou despertar, mas quando quer que você abra os olhos, você vai ver, ouvir, sentir outras coisas e ter outras experiências. Então vamos. 0, 1, 2, 3, isso. Tente em vão resistir. 4, 5, 6 e 7. Então, como é que você se sentiu com essa experiência? Como é que ela foi para você? Né? Esse é um trabalho muito importante para se usar assim em qualquer momento de um processo, mas eu gosto muitas vezes de usar nesse início, né? Porque você considera o que você vem fazendo e quais são as muitas possibilidades. Isso é um processo avançado da PNL da terceira geração que ajuda com que as pessoas se abram para novas possibilidades. E você, o que você achou? Eu sei que você já conhece esse processo, mas o que você achou? Como é que foi? Eu achei maravilhoso, André, a eficiência, né, a eficácia, a pontualidade da PNL, assim, quando trabalha os ciclos, né, trabalha caminhos neurológicos diferentes. Então, é muito bom mesmo. Me sinto muito bem. Muito bem. Então é isso aí. Então nós vamos, a partir de agora, né, caminhar aí, e a partir do nosso próximo encontro eu vou falar um pouco mais sobre o tabagismo, a adicção, então nós vamos ter mais um pouco de aula, nós vamos seguindo nesse processo de falar e fazer trabalhos diversos para dar para você a oportunidade de, ao mesmo tempo, aprender sobre tudo isso, porque informação é uma coisa muito importante, só que nossa informação ela vem de uma forma neurolinguística que vai fundo dentro de você, e, ao mesmo tempo, essas práticas que vão te dando escolhas sobre como melhor lidar com tudo isso. Ok? Muito bom, André. Então, até o nosso próximo encontro. Até logo.